Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Ok? Vamos falar sobre o colapso da adoração falsa. É bem evidente nas Escrituras Sagradas que a questão vai ser a adoração que vai definir o nosso destino. A quem vamos adorar? Existem duas adorações, a falsa e a verdadeira. Aquela que nós estivermos inseridos é que vai determinar a nossa trajetória, nosso destino aqui nessa terra. Vamos falar sobre adoração. E uma pergunta que nós fazemos agora é: que dia é hoje? Que dia é hoje? Domingo. Todos nós sabemos que domingo no inglês significa, a palavra no inglês é Sunday, que traduzindo é o dia do sol. Portanto, domingo é o dia do sol. Está claro que este dia de hoje, ele foi dedicado ao sol. E dentro desse nome, sem dúvida, não está contida a questão da adoração. Adoração. E nós vamos fazer uma trajetória dessa questão do Sunday, do domingo, dia de hoje, para sabermos a sua origem, para saber onde é que ele está entranhado e por que ele chegou aos nossos dias e durante todos essas centenas de anos ele vem na trajetória do cristianismo. Como é que ele entrou dentro do cristianismo? É importante. Eu acredito que na medida que nós formos prestando atenção nesse assunto, que formos internalizando esse assunto, nós vamos ter uma compreensão que vai derrubar por terra paradigmas, que não vai nos levar a uma situação da verdade e nos entregarmos realmente à verdade, porque a verdade, nada podemos contra ela, a não ser em favor dela, como disse o apóstolo Paulo. Então vamos lá. Note que o culto ao sol, à mãe e ao filho, que foi criado por Semíramis, firmou-se como a religião da Babilônia. Então nós temos aí o culto ao sol como ingrediente na estrutura religiosa pagã de Babilônia. Então, a reminiscência do culto ao sol, ela é a reminiscência pagã, a origem antiga, antiguíssima. Adoração ao sol, à mãe e ao filho, foi exatamente assimilada por outras culturas e religiões de muitos países, onde recebeu nomes e formas diferentes.
Estamos caminhando e vendo a origem, como começou tudo. Herodes, o deus Sol, era conhecido como Mitra na Pérsia. Os países antigos, nações. A Pérsia tinha o Sol como deus, em todo o seu sistema de paganismo. Em Roma, Sol em Roma, Deus Sol em latão, conforme está aqui, está vendo, oração humana, ali no Egito, adorando o Sol, são gravuras riquíssimas, mostrando que o Sol era um dos principais deuses do Egito, como também de Babilônia. Nós vemos aqui no Egito ainda, Ra, o Horus, no Egito, o Deus Sol. O Deus Sol, o Hindu, na Índia, e o Hélio, o Sol, ali na Grécia. No longo do tempo, as nações antigas cultuavam o Deus Sol. Era o seu principal Deus. Apolo, na Grécia. E pasme, o povo do Eterno não foi imune da influência pagã da adoração ao Deus Sol. Até o povo do Eterno, o povo de Deus, não foi imune. Nessa trajetória do tempo, do paganismo adorando o Sol, o povo do Eterno também foi contaminado. E a Bíblia registra isso. Está escrito em Ezequiel 8, verso 16. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. No templo do Senhor lá em Israel, o povo, sacerdotes, ali adorando o Deus Sol. Tão marcante foi a influência do Deus Sol, pagão, no meio do povo de Deus. Isso muito tempos atrás, muito antes do Senhor Jesus Cristo vir. Aconteceu essa desdita do povo de Deus se envolver com a adoração do Sol. Um povo que conhecia as profecias, as Escrituras, no entanto, também sofreu a influência da adoração do Deus Sol. Mas era o mitraísmo, o culto ao Deus Sol, Mitra, a religião que imperava em Roma. Era a religião principal. E lá está o cenário de toda essa situação que hoje nós estamos vendo no meio cristão. Lá em Roma, o mitraísmo é a religião oficial do Império Romano. Sol, o Deus principal do Império Romano. Ali é onde acontece o sincretismo religioso que deu como herança o que nós vemos hoje nas religiões. E eu estou falando religiões cristãs. Nós vemos aqui desde os tempos remotos, as nações pagãs adoram o sol. O culto ao Deus Sol, bem como a rainha dos céus e a Tamuz, foram introduzidos gradualmente na liturgia católica. Aqui estão as símbolos da Igreja Católica, o sol lá em cima. A Igreja Católica introduziu gradualmente muitos costumes pagãos, dentre os quais podemos citar como o mais aberrante, a adoração ao Deus Sol. Não poderia ser diferente com a igreja cristã. Ela não estaria imune dos ataques do inimigo, Satanás, para fazer valer o seu sistema de adoração falso, idólatra. E o que temos como principal, o sol.
Aqui está, meus queridos, nas igrejas católicas romanas. Aqui são os ambientes. Aqui é um altar. O sol na igreja católica romana, nas Filipinas. Dentro da igreja. Ali você está vendo Papa João Paulo II com o ostensório, que é o sol. Ele é adorado. Aqui você vê, por isso, a grande importância que se dá na implantação da lei de observância do domingo como um dia de repouso, substituindo o sábado bíblico. Está vendo aqui? Que Papa Francisco, ele tem em suas mãos uma hóstia. A hóstia, ela tem o aspecto do sol. É o sol. O sol. A guarda do domingo é o reconhecimento da supremacia de Roma e do culto ao papado e de culto ao Deus Sol. Nós vamos ver como é tremendo isso aí. Um engano tão sutil, tão aterrador, mas que as pessoas não percebem, a não ser que elas abram o coração para o entendimento quando a mensagem é apresentada. Aqui o ostensório, sacerdote carregando o ostensório em forma de sol. Aqui é uma igreja católica. Lá no fundo você vê, o cenário é o sol. No altar, em cima do altar. Aqui é a igreja de Jesus, em Roma, o sol, né? Aqui você vê a Basílica de São Pedro, no Vaticano, também o sol, o sol. A Catedral de São Vítor, na Praga, o sol. A Basílica de Santo Antônio, Padua, na Itália, o sol. A Igreja de Santa Maria de Nazaré, em Veneza, vê o sol. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, lá o sol. Basílica de São Pedro, no Vaticano. Aqui a Catedral de Milão, olha o sol, bem no altar. Igreja de Todos os Santos na Alemanha, sol. Jesus retratado como o Deus Sol. Então, queridos, o culto ao sol, ele tem perdurado por todos essas centenas de anos. E hoje ele está muito mais evidente do que nos tempos anteriores. E nós vamos ver isso aí. Para os muçulmanos, sexta-feira. Para o catolicismo e as religiões protestantes evangélicas, o sol, o domingo, o dia do sol. Do sol. Mas para o povo do Eterno, continua o sábado. Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11 diz: lembra-te, aqui está o mandamento do Eterno. O mandamento esquecido. Por isso que começa com a palavra lembra. O Criador fez questão de colocar o mandamento começando com lembra-te. Os outros demais mandamentos não tem a palavra não faça isso, faça aquilo. Mas no quarto mandamento começa com a palavra lembra-te. Porque sabia que este mandamento seria atacado e tentariam mudá-lo para outro tipo de adoração. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o dia de quem? Do Senhor teu Deus. Não é dos judeus, dos adventistas. A Bíblia diz que o sábado, o 7º dia, é do Senhor teu Deus. Aqui está escrito aqui. Do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. O que tem animal a ver com religião? Mas o animal é uma criatura do Eterno. Nem ele era para trabalhar no dia do Eterno. Não é questão de religião aqui, de dogma religioso. Não se trata disso. Se trata de um mandamento do Eterno para que todas as suas criaturas, tanto racionais como irracionais, descanse no dia do Senhor, que é o sábado. O teu animal está lá. O teu animal tem que descansar também. Ele não pode ter serventia. Ele não pode trabalhar. O teu animal, diz as Escrituras, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias, qual é a razão de tudo isso? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Quando Deus, a Bíblia diz que ao 7º dia descansou. Portanto, Ele abençoou. Ele abençoa para sempre. Ele não abençoa apenas por algumas horas, por alguns dias,
mas a Bíblia diz que ele abençoou o sétimo dia. Então a bênção do Senhor é eterna, para sempre, no dia dele. Ele abençoou. Mas a Bíblia diz ainda, ele abençoou o Senhor o dia do sábado, e ele também santifica. A palavra santificar é separado dos demais dias para um propósito comum, um único, que é adoração ao Eterno, a Deus. Ele separou dos demais dias. Disse, esse aqui é o meu dia. O sábado é o meu dia. 6 dias são teus. Faz o que tu quiseres dele. Mas o sétimo dia é meu. Ele foi santificado e ele foi abençoado. Quando Deus santifica, quando Deus separa, é para sempre. Ele fez para sempre. Ninguém pode revogar isso aí. Ezequiel 20:12. Aí é que está a coisa que, como vocês vão compreender profundamente essa questão. Disse, e também lhes dei os meus sábados. O que diz o Criador, meus queridos? Que ele deu o quê? Os sábados dele, é do Criador, os meus sábados. Para que se visse de... A palavra sinal, você pode colocar marca, né? Pode ser marca. São palavras sinônimas. Se visse de sinal, de marca, entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os... Sinal mostra o Senhor que santifica, que nos separa dos demais povos que foram contaminados pelo paganismo e pela adoração a outros deuses, que não é o Deus verdadeiro, o Deus Criador. 20, e santificar os meus sábados, e se virão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Na medida que eu vou numa experiência sabática, na obediência ao mandamento, eu vou entendendo que Ele é o Deus Criador. É o único mandamento que mostra, de forma direta, que Ele é que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É o memorial da criação. É o memorial que mostra a ação do Criador. Por isso, nós vamos saber que Ele é o Senhor, Ele é o Deus verdadeiro e único que devemos adorar. Êxodo 31:13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos santifica. Êxodo 31:13. As pessoas dizem, mas aqui é para Israel. Pergunto, nesse tempo que foi dada esta palavra, existia vários povos de Deus? Não. Só existia quem? Israel. Então ele menciona Israel aqui, ok? Não existiam vários povos, só existia um povo, o povo de Israel. Era o povo do Deus, o povo do Eterno. Então ele diz que é um sinal até as suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias, qual é a razão? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E ao 7º dia descansou e restaurou-se. Êxodo 31:17. Queridos, vamos aqui para a questão do sinal, da marca do Eterno. Nós estamos falando da marca ou sinal do Eterno. Uma marca que ele tem para identificar algo dele, que pertence a ele. Então, a marca, você está vendo aqui, é o selo, a marca que é colocado para autenticar os documentos nos Estados Unidos. Quando uma lei é formulada, recebe essa marca de autenticação. Sem essa marca, essa lei não tem valor nenhum. Aqui você está vendo o selo, que é a marca do rei Henrique VI. Ele era rei da Inglaterra. Aí está o selo dele, que marca, selo e sinal são as mesmas coisas. Todos os documentos, tudo que ele dizia, ele como rei tinha que colocar o seu selo, colocar a sua marca, tinha que colocar o seu sinal, para validar aquele documento. 3 elementos do selo, 3 elementos da marca, do sinal. Nome, no caso aí do Henrique, do rei Henrique. Nome, Henrique V. Título, rei. Território,
a Inglaterra, todos os que pertenciam à Inglaterra. Ele mostra que Ele é o Senhor de toda aquela área ali existente. Assim é o Eterno. Ele tem uma marca, o selo, o sinal, que o identifica como o soberano de todo o universo, ou da terra especificamente. Os 10 mandamentos da lei do Eterno, meus queridos, contém essa marca, contém esse selo, contém esse sinal, bem no coração dos 10 mandamentos, dessas 2 tábuas de pedra que o Criador escreveu com o próprio dedo dele, como está em Êxodo 31:18. Bem no coração desta lei, nós encontramos a marca, encontramos o sinal, o selo do Eterno. Deuteronômio 9:10 diz: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez os seus céus, a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Também lhe dei os meus sábados como sinal entre nós, para que soubesse que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Aqui no Isaías 58:13 diz: se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, ok? E para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso, santo o quê? Santo o quê? Dia de quem? Santo dia do Senhor. E se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, de falar futilidades. Aí ele diz, Deuteronômio 11, verso 13 e 20 diz: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, seguindo de todo o coração, de toda a alma, então, num devido tempo, enviarei chuvas sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ele dará pasto nos campos dos seus rebanhos. E quanto a vocês, terão o que comer. Tenham cuidado para não serem enganados, levados a desviar-se e adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Ele continua: caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes tem dado. Gravem estas minhas palavras no coração, na mente, amarre-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensine-nas a seus filhos, conversando a respeito quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho e quando se escreverem nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Isso aqui é profundo, isso aqui é tremendo, isso aqui é uma revelação tremenda do que o Criador, do que Deus pede com relação aos seus mandamentos. Vamos analisar. Analisemos então isso aqui. Todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo vale, e quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um símbolo nos braços e prenda-as nas testas. Os judeus fizeram isso literalmente. Eles fizeram umas pequenas plaquetas e amarravam no braço. E também colocavam uma amarrada na testa. Mas não é isso que o Criador estava querendo, estava pedindo. É que esses mandamentos, essa lei fosse colocada no coração. Quando ele fala colocar na mente, ou seja, quando ele diz assim, amarre-as como sinal dos braços e prenda-as na mente, tem uma grande mensagem do Eterno. Na mente e no braço. Amarre-as como sinal nos braços, significa dizendo, fala de atividades, de ações que temos que ter, onde primordialmente os mandamentos do Eterno têm que estar em evidência. Na mente, eu tenho que ter entendimento, compreensão, tem que estar na minha mente. Eu tenho que compreender racionalmente, com entendimento, essa questão dos mandamentos do Eterno. Ação
braço. Mente, no sentido de compreender mentalmente. Mente e ação. Né? Isso lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com a mão poderosa. Propósito sábado. Um dia de descanso, um dia de bênçãos, um dia santo, um sinal, um memorial da criação, um símbolo de santificação, um dia de paz, um concerto perpétuo. Isaías 48:18 diz: então somente, se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, a sua retidão como as ondas do mar. Deuteronômio 5:9 diz: quem dera que eles tivessem dado tal coração, que me temessem e guardassem os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fossem a eles e aos seus filhos para sempre. No domingo, nós vimos o sinal de Deus. Nós vimos a marca de Deus, o selo de Deus. E a importância do sinal, da marca, do selo de Deus na nossa vida. A importância. Vimos como é tremendo. Agora nós vamos ver domingo. Por que a maioria guarda o domingo? Por que o mundo cristão guarda o domingo? Por quê? Quais são as razões? Por quê? Por que a igreja cristã adora o sol? Sem saber que está adorando o sol muitos. Por quê? Que na realidade esse sol é um deus pagão. Está aí o nome dele. É um deus pagão. O sol é um deus pagão. Por quê? Por que a humanidade hoje está voltada para o dia solis? O seu dia do sol, Deus sol. Por quê? Vamos ver agora. Documentos. Falamos da profecia, falamos da dimensão revelada do Eterno nas Escrituras. Agora vamos ver o fato, a história. Aliás, a história, vamos ver a história. E vamos ver se a história fundamenta essa questão dessa origem, desse surgimento desse sol, esse Deus pagão que está aí nas religiões cristãs e não cristãs do mundo todo. Esse aqui é um documento, são dicionários de não religiosos, dicionários seculares, formações abalizadas. E nesse dicionário aqui, um dos mais conceituados, ele diz o seguinte sobre o domingo. Olha o que ele diz sobre o domingo. Domingo. Esse dia era chamado no passado assim, porque ele havia sido dedicado ao sol ou à sua adoração. Quem está falando aqui não é nenhuma religião não, nenhum religioso não. Aqui é um dicionário, mencionando a origem do domingo. O que o domingo na sua essência? O que ele representa? Então, esse dicionário diz que ele era dedicado ao sol e à sua adoração. Esse era o domingo. Mas continua. Isso aqui é outro dicionário muito conceituado. Ele é profundo quando diz: domingo, dias solis do calendário romano, dia do sol. Ser dedicado ao sol, primeiro dia da semana. E vamos para frente. Aqui, essa enciclopédia da Bíblia de protestantes, olha o que ele diz. O sábado é uma palavra hebraica que significa descanso. O domingo foi o nome dado pelos pagãos ao primeiro dia da semana, porque era o dia no qual eles adoravam o sol. Ok, gente? Eles adoravam o sol. 2 Tessalonicenses diz o seguinte, capítulo 2, versos 3 e 4. Não deixe que ninguém vos engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado,
o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Ou é objeto de adoração. Olha só. A ponto de se sentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Diz que nos últimos dias surgiria essa personagem. Está falando de adoração, e ele estaria envolvido na questão da adoração, e ele se colocaria como Deus no santuário de Deus. Gente, é tremendo isso aqui. Você está vendo aqui? Isso aqui é a Arca da Aliança. Essa arca, ela se encontrava no santuário, no lugar santíssimo. O segundo compartimento do santuário. Primeiro compartimento do lugar santo, no segundo lugar santíssimo. Essa arca, em cima dela, tinha 2 querubins guardando eles, a arca. Ali onde é o Shekinah, onde acredita-se que era ali a manifestação visível do Eterno. Ele se manifestava ali. Dentro da arca continha os 10 mandamentos do Eterno. A lei do Eterno. Os 10 mandamentos. Que ele escreveu em 2 tábuas com o próprio dedo dele, dentro da arca. Os querubins eram os guardiões dessa lei. Que contamos. Ali, nesse local, na realidade, era onde o Criador se manifestava. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano. Manifestava ali. Nessa arca, no lugar chamado Shekinah. Olha a importância dessa arca. Mas note, que você viu em Tessalonicenses que um poder se levantaria e que queria tomar o lugar do Eterno. E ele também mudaria a adoração nos últimos dias. E olha só o que você vai ver agora. O que você está vendo aí? O que você está vendo aqui? Você está vendo aqui o Papa na cadeira e ao lado dele que 2 querubins, um lado à esquerda e um lado à direita. O que você viu na arca lá no Shekinah, lá no lugar santíssimo? Os 2 querubins em cima da arca, né? Um do lado direito e outro lado esquerdo. Cumpre-se o que nós acabamos de ler em Tessalonicenses, que esse poder se levantaria, queria tomar o lugar do Eterno. Olha, 2 querubins, um aqui e outro lá, de forma mais aqui, olha ele novamente, um querubim e outro lado do outro lado. É como se estivesse no lugar santíssimo, no santuário celeste, no santuário de Deus. Olha, um querubim e outro querubim, e ele no trono, representando, sendo como Deus, como Eterno. Esse poder surgiria nos últimos dias, mexeria com a adoração, se colocaria como Deus, no lugar de Deus. E ele acredita que é assim, pelas suas palavras e declarações. Vamos ver que é dessa forma mesmo. Aqui diz o seguinte: isso aqui é um jornal da Jornada Mundial da Juventude da Igreja Católica. O que está escrito aí? Só o Papa salva. Só o Papa salva. Meus queridos, aqui está a Decretária Romana, um documento da Igreja Romana Católica. Ela diz o seguinte: na Decretária, ele, o Papa, pode pronunciar sentenças e julgamentos em contrário aos direitos das nações, à lei de Deus e ao homem. Ele pode se libertar dos mandamentos dos apóstolos, sendo o seu superior, e das regras do Velho Testamento. O Papa tem o poder de mudar os tempos e mudar as leis, e dispensar coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. A decretal de Translation Episcopal. Isso é um documento da Igreja Católica Romana, uma declaração dela. É uma declaração de Roma. É tremendo isso, gente. A Igreja Católica Romana, ela que mudou a lei do Eterno. Porque você viu que ela que pode mudar a lei do Eterno. Ela tem autoridade e poder para mudar a lei de Deus. Aquilo que Deus escreveu com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Os seus 10 preceitos, que é a expressão do seu caráter. Aqui está o documento, quando houve a mudança, que eles mudaram. No ano 321, o Papa aboliu o dia de repouso. Ano 321 depois de Cristo, ano Domini.
O Papa aboliu o dia de repouso e introduziu o que? O culto dominical. Está na referência História da Igreja Cristã. Está na história. O culto dominical repousa sobre a autoridade da Igreja Católica. Está no livro A Fé de Milhões. Aqui está a lei de Roma, do papado, mudando a lei do Eterno. Ela diz que todos os juízes, em todas as cidades, o povo e todos os comerciantes repousem o quê? No venerável dia do sol. Imperador Constantino, dia 7 de março. Isso aqui, aliás, foi a lei do Imperador Constantino no ano 321 depois de Cristo. Mas vamos ver aqui. Aqui está no Concílio de Laodiceia, no Cânon 29, no ano 360. Isso aqui já é um concílio da Igreja Católica Romana. Porque a Igreja Romana encontrou resistência no remanescente que existia naquele tempo, dos cristãos verdadeiros, que não abriram mão da fé, que uma vez foi dada aos santos. Como ele encontrou resistência, ele então decretou. Havia o decreto de Constantino, 321, e agora o Cânon 29 da Igreja Católica Romana, reforçando esse decreto, de forma mais acentuada religiosamente. Aí o Cânon diz assim: os cristãos não devem judaizar descansando no sábado. Ele estava encontrando resistência. Muitos diziam isso: não, eu vou continuar no mandamento do Eterno. Guardamos o mandamento do Eterno. Aí a resistência aconteceu. Então eles fazem essa lei, dizendo: os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas devem trabalhar neste dia. Que todos sejam anátema de Cristo se não obedecer. Aí ele seria amaldiçoado se não obedecesse o mandamento da igreja. Impressionante. Ameaçou de maldição aqueles que não quisessem obedecer o mandamento, a lei, a mudança, ou seja, a guarda do domingo em vez do sábado. Aqui diz: todos, portanto, que observam o sábado e outros requerimentos da lei, ela, a Igreja Romana, declara estranha à fé cristã, sem a mínima capacidade de participar da salvação eterna. Na bula Centete Domini, 4 de fevereiro de 1441, durante o Concílio de Florença. Outra ameaça aos guardadores do sábado, conforme o mandamento de Deus, que continuaram perseverando na fé com a vida dos santos. Ameaça novamente. Gente, a coisa é tremenda, é séria. Aqui é o Dom Eugênio Salles, aliás, cardeal. Aqui são as palavras. É um vídeo gravado com as palavras dele, mas eu não vou mostrar o vídeo, vou só mostrar as palavras. Ele diz o seguinte: o descanso dominical. Olha o que ele diz. O descanso dominical só pode ser observado a partir do século IV. A partir de que século? IV. Quando a lei civil de Constantino quebrou o ritmo semanal, determinando a suspensão do trabalho no dia do sol. Mas, gente, mostra o vídeo que está aí, mesmo que eu veja esse vídeo aqui. Vou mostrar agora o vídeo, é importante. Esse vídeo aí, ó, ele está aí, tem na pasta o vídeo. Eu não sei, que eu preciso de som nesse vídeo aí. É muito importante que vocês vejam esse vídeo. É um vídeo recente. Vocês conhecem esse homem aqui? Esse padre? É muito conhecido na mídia. Como é o nome dele? Como é o nome desse padre? Está aí no vídeo. Você sabe o nome dele? Desse padre? Conhecidíssimo na mídia. Essa parte aqui. Cadê o vídeo? Está aqui. Sabe domingo a parte? É. Cadê o... não fecha aí, vou colocar na hora de trabalho. Ele está na hora de trabalho. Na hora de trabalho. O vídeo estava aqui na hora de trabalho, rapaz. Que é isso, rapaz? Porque diminuiu. Pois abre aqui no
Batalha de trabalho. Essa que Paulo fala. É, isso mesmo. Olha só, gente, esse vídeo. Que interessante. Nessa época que o Natal começa a se celebrar, a gente vê o cristianismo pagãs. Mais dessas religiões pagãs é justamente festa aos astros, né? E existe a grande festa ao Deus Sol, ao Sol. Olha que interessante essa letra. Sol que brilha à noite. Não, o único sol que brilha à noite é Jesus, né? Assim, nós estamos falando disso. O Deus verdadeiro é Jesus que vem como um sol. E, aliás, no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a Festa do Sol Invictus. Sol Invictus, que era o seguinte. Aí o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o sol, o sol, o sol, o sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro sol da nossa vida é Jesus. Ali, então, dia 25 tem que falar. Agora, se a gente celebra o sol nesse dia, o Deus Sol, não é mais um Deus pagão. Não há, só para terminar, e não há nenhum problema a gente celebrar o Natal de Jesus, com o nascimento de Jesus no dia 25. Porque Cristo nasce a cada dia. Justamente é isso, a data da comemoração, a comemoração do dia 25 de dezembro. E não importa que Lá no encontro que vai ser em casa, alguém está perguntando agora assim, por que eu coloquei essa luz? Porque Jesus é a luz do mundo. É a luz do mundo. Houve uma estrela que mostrou só uma luz mostrando outra luz. Aquela luz parou e tá. Mas sabe que é interessante que no Evangelho fala de acabar o mundo? Sabe que mundo interessante? Todas as vezes que o Evangelho fala de mundo, ele está falando de uma situação que se opõe ao projeto de Deus. Então São Paulo fala assim, não vos conformeis com o mundo. Então é o seguinte, nós temos uma obrigação de acabar com o mundo. De mundo. Mundo de justiça, mundo de dor, mundo de sofrimento. Esse tipo de mundo, nós cristãos temos obrigação de acabar com o mundo. Então vocês viram aí que o padre mesmo disse, né, que realmente o 25 de dezembro é dia do sol, Jesus não nasceu no 25 de dezembro, mas era dedicado ao sol, né, e que na realidade o domingo é o dia do sol, né, não tem nada a ver com a adoração do servo do Altíssimo, servo de Deus. Eles mesmo confirmam, todos eles confirmam isso. Minha gente, a profecia de 7:25 mostra que ia acontecer isso. O Criador já de antemão, 500 anos antes da vinda de Cristo, já havia declarado que havia um poder que ia se levantar e ia mudar os tempos e a lei. A profecia diz, Daniel 7:25, a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, a famosa Santa Inquisição, não é? E diz lá, e cuidará em mudar os tempos e... Queridos, a profecia diz que esse poder, que era perseguidor, que blasfemaria contra o Eterno, esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei do Eterno. E ele mudou realmente. Fez uma ruptura. E principalmente no 4º mandamento da lei do Senhor. Aqui está os 10 mandamentos da lei do Eterno. Os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, não terás os deuses diante de mim. Segundo, não farás mais para ti escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quarto, lembra-te do dia do sábado. Então, na primeira etapa. Aqui está a lei dos 10 mandamentos mudados.
da Igreja Católica. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Cadê o segundo mandamento? Onde está o segundo mandamento? O que o segundo mandamento diz? Não farás para ti mais de... Mas cadê o segundo mandamento na lei do catecismo? A lei mudada. Cumprida a profecia de Daniel 7:25. Não tem. O segundo mandamento não tem. O segundo mandamento é inexistente no catecismo, na lei mudada. A lei de Daniel capítulo 7, versículo 25. Mas não é só isso, vamos lá. Aqui, na lei do Eterno, está no quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado. Mas o que ele fez com o quarto mandamento ali? Colocou lá o quê? Guardar domingos e festas de guarda. Ok? Mudaram o dia de repouso para o domingo, dia do sol. Aqui, como ficou faltando um, não foi? No catecismo, não tiraram o segundo mandamento fora? Não são 10 mandamentos? O que eles fizeram? Eles pegaram o 10º mandamento que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, e fizeram o quê? Subdividiram em 2. Colocaram: não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Para dar 10 mandamentos justinhos. Porque ficou faltando um, que é o segundo, que eles tiraram fora. Então subdividiram o 10º em 2. Pegaram o 10º mandamento da lei do Eterno e dividiram em 2, para poder dar 10 mandamentos. Gente, assim eles trouxeram para a nova religião cristã elementos parecidos com os quais os politeístas e a nobreza estavam acostumados, especialmente ao culto do sol, para que houvesse unidade e o número de convertidos aumentasse. Daniel 7:25 é muito claro: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues em sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui são declarações do papado da Igreja Romana. Olha essa declaração. O Papa pode modificar o quê? A lei divina, sendo que seu poder não é de homem, mas de Deus. Ele age como um vice-gerente de Deus sobre a terra. Onde está isso na Bíblia? Que um homem pode mudar a lei divina, minha gente? Mas está a declaração, ó. Está aqui a fonte embaixo. A declaração. Não é só isso, não para só aí. Aqui é outro documento da Igreja de Roma. Está aqui a referência, está lá em cima. O Papa representa a razão. Ele pode o quê? Abolir as leis. Ele pode fazer o erro ser certo, corrigindo e alterando as leis. Outra declaração. Qual é agora vamos para o que nos interessa nesse momento. Qual é a marca da besta? Nós vimos que a marca de Deus, o sinal de Deus, o selo de Deus é o sábado. E a marca da besta? Da besta, o sinal da besta, qual é? Qual é? Pasme, se impressione com o que você vai ver agora. A Igreja Católica introduziu gradualmente muitos costumes pagãos, dentre os quais podemos citar como o mais aberrante: a adoração ao Deus Sol. E fez isso por lei. Esse documento aqui do papado diz o seguinte: você pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras propõem a observância religiosa do sábado. É a declaração de Roma. Eu acho interessante que Roma, eu acho uma coisa muito interessante em Roma, é porque ela, a Roma papal, a Igreja Romana, ela faz as coisas e declara que fez. Ela não esconde as coisas. Se nós fizemos isso, está aqui, e diz o que fizeram. Olha o que diz aqui, Igreja de Roma. Domingo é uma o quê? Uma instituição católica. Não existe uma única referência que garante a transferência da adoração pública semanal, no caso sábado, do último dia da semana, para o primeiro. Não existe. Está aqui, é documento da Igreja Católica, está aqui a referência embaixo. Só consultar. Aqui, outro documento da Igreja de Roma. Que é uma perguntas e respostas. No catecismo doutrinário da Igreja de Roma. Está o seguinte, pergunta:
Qual é o sétimo dia? Eles respondem: o sétimo dia é o sábado. Pergunta: por que vocês observam o domingo? Resposta: nós observamos o domingo em vez do sábado porque nós, a Igreja Católica, preferimos a solenidade do sábado para o domingo. Isso aqui está no catecismo da Igreja Católica. Agora, minha gente, veja o que diz aqui. Também no documento da Igreja Católica. Ela tomou o domingo pagão e tornou o domingo cristão. Você lembra o que o padre disse? Que a Igreja Católica pegou o 25 de dezembro pagão, pegou o domingo pagão e tornou eles cristãos? Lembra? Ela tomou o domingo pagão e tornou o domingo cristão. Então o domingo pagão, que era dedicado a Baal, se tornou o domingo cristão sagrado para Jesus. Agora, domingo é um reconhecimento da supremacia de Roma ao culto, ao papado e ao Deus Sol. Essa é a verdade. Outro documento dela. Portanto, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que eles prestam a despeito de si mesmo à autoridade da Igreja Católica. Se a Igreja protestante, evangélica, todas elas, ela observa o domingo, o que Roma está dizendo? Que eles estão prestando o quê? Homenagem à Igreja de Roma, reconhecendo a autoridade da Igreja de Roma nas questões de fé. É o que a Roma está dizendo com relação aos evangélicos, todas essas religiões por aí que guardam o dia pagão do Deus Sol. E diz ainda, aqui está no cano da Igreja Católica Romana, diz assim: a autoridade da Igreja não pode, portanto, ser limitada pelas Escrituras. Ela se coloca acima das Escrituras. Ela está dizendo que a autoridade da Igreja de Roma não pode ser limitada pelas Escrituras, porque a Igreja tinha mudado o sábado para o domingo. Então, e não pelo mandamento de Cristo, mas pela sua própria autoridade. Que autoridade? Da Igreja de Roma. Aí, está no documento, ó. Você pode consultar os documentos. E aqui, outro documento. A Bíblia diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas a Igreja Católica diz: não, pelo meu poder divino, eu estou abolindo o sábado e vos ordeno que mantenhais sagrado o primeiro dia da semana. E eis que todo mundo civilizado se prostra em reverente obediência à vontade da Santa Igreja Católica. Outro documento. Não o Criador do Universo, em Gênesis 2:1-3, quando ele fala do repouso sabático, né? Mas a Igreja Católica pode exigir a honra de ter concedido ao homem uma pausa para as suas semanas de 7 dias, que é a questão do domingo. Pensa o dia que Deus estabeleceu e disse: não, é o nosso dia. Aqui, outro documento. O protestantismo, ao descartar a autoridade da Igreja Católica Romana, não tem base para a sua teoria sobre o domingo. Eles deveriam guardar o 7º dia, o sábado, falando do protestantismo, da Igreja de Roma. Outro documento. Se o protestantismo seguissem a Bíblia, deveriam adorar a Deus no dia de sábado. Em guardar o domingo, eles estão seguindo o quê? A lei da Igreja Católica. Outro documento. Agradou que a Igreja de Deus, a Igreja Católica, que a celebração religiosa do sábado fosse transferida para o dia do Senhor, o domingo. E aqui, pasme, aqui é onde nós queremos chegar. Qual é a marca da besta? O sinal da besta, o selo da besta. Nós sabemos que a marca do Eterno, de Deus, o selo do Eterno, o sinal do Eterno é o sábado. E o da besta, aqui ela mesmo declara, ela mesmo com todas as letras, ela diz qual é a sua marca, qual é o seu sinal, qual é o seu selo. Olha o que ela diz: o domingo é a nossa marca, o domingo é o nosso selo, é o nosso sinal. O domingo é a nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia. Esta transferência da observância do sábado é prova desse fato. E qualquer protestante que guardar o domingo reconhece isso, é muito sério, minha gente. Tremendamente sério.
E aqui, claro que a Igreja Católica alega que a mudança de sábado para o domingo foi seu ato. E o ato é a marca do seu poder eclesiástico e a autoridade em questões religiosas. Aqui os documentos, tudo é a referência. Daniel 7,25 diz que esse poder trataria de mudar os tempos e a lei. Profetizou isso aí. Aqui, o domingo não é encontrado nas Escrituras, mas na tradição. É uma instituição definitivamente católica. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Qual é o dia do Senhor? Ele falou que ele disse que o domingo é o dia do Senhor. Mas qual é o dia do Senhor na Bíblia? Está aqui, ó. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, para não fazer o que bem quiser em meu o quê? Santo dia. Qual é o dia do Senhor? O sábado. Você chamar delícia o sábado, de honroso santo dia do Senhor. E se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, de falar futilidade. Então o dia do Senhor na Bíblia é o sábado, não é domingo. Aqui marca, assim, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Por que o Filho do Homem é Senhor do sábado? Porque ele que fez o sábado. Está aqui, ó. Em João capítulo 1, verso 1 a 3 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, quem fez o sábado, quem é dia do Senhor, é o Eterno Deus. Mateus 15:3, falando da tradição. A Igreja Romana diz que o domingo é um mandamento por tradição. A Igreja diz, a palavra do Eterno diz assim. Mateus 15:3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Mateus 15:6 diz: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Adoração falsa, adoração vã, é adoração ao domingo. Aqui, irmãos, amigos, está já nos nossos dias. Aqui nós estamos vendo o Reino Unido. O ato de observância do domingo é aprovado na lei inglesa. Vai ser lei. A observância do domingo vai ser lei. Já está tudo já tramitando para o seu desfecho final. Todo canto. Senador, aqui é um senador. Aqui são datas. 1888. Atacar nesse século passado, final do século passado, e entrando nesse século agora, nós estamos vendo atos, reuniões, nós estamos vendo declarações bombásticas com relação ao domingo e leis que vão ratificar, obrigar a guarda do domingo, o dia da besta, a marca da besta. Que no Congresso, projeto dominical nacional diante do Congresso já foi apresentado. Aqui nós estamos vendo, por exemplo, o conteúdo do relatório dessa busca para validar a guarda do mandamento através de leis. Essa organização propõe em todos os meios possíveis auxiliar a preservação do domingo como uma instituição civil. Leis dominicais devem ser impostas. Aí, Senado aí, Congresso, As leis dominicais, Suprema Corte dos Estados Unidos, são constituições nacionais, constitucionais para propósitos seculares. E aqui nós temos o movimento ecumênico, o ecumenismo, dizendo: cremos que as leis dominicais, movimento ecumênico, União das Igrejas, cremos que as leis dominicais, que a lei de restrição merece continuação. Conselho das Igrejas, os líderes das principais religiões cristãs declarando. O ato do dia do Senhor aprovado em Ontário, dia do Senhor, domingo no caso. A Alemanha planeja tornar o domingo dia oficial de descanso para os 320 milhões de cidadãos e a Alemanha está pressionando para que o domingo seja oficialmente designado. Todo canto.
mexendo com o poder civil, o poder civil se articulando para fazer valer as leis dominicais, obrigando a guarda do domingo. Uma nova, aqui é o Papa João Paulo II, abrindo, escancarando, né, essa intenção da questão das leis dominicais, da obrigatoriedade de guarda do domingo. Ele diz, uma nova encíclica papal reitera apoio à igreja por uma legislação. Olha o que ele apela para uma legislação dominical. Também pediu o reconhecimento do governo para o domingo como um dia de descanso e adoração. Gente, leis, governo, para a obrigação da guarda do domingo. Está aqui, ó. E aqui, pasme, a famoso documento do João Paulo II, que mexeu com o mundo religioso. O mundo religioso foi sacudido com esse documento. O Dias Domini, o dia do Senhor, domingo. Esse documento ele lançou em 1998. E aqui está o que o documento diz. Eu vou ler rapidamente. Trata-se de um fenômeno social, cultural, que deixa por certo de ter elementos positivos, na medida em que pode contribuir no respeito aos valores autênticos. Mas eu quero ir bem para frente, para mostrar o final do documento, para ganhar tempo, quando diz assim: porém, todos os países onde as leis sancionam o caráter festivo deste dia, está falando do domingo, Dias Domini, as condições sociais e econômicas, acabou por modificar profundamente comportamentos coletivos e, consequentemente, a fisionomia do domingo. Impôs-se amplamente o costume, fim de semana, entendido como um momento semanal de distensão, talvez longe da morada habitual, tal. E aqui, dessa parte aqui, ele então fala da questão do apelo para a legislação civil. O Dias Domini, o documento papal. Ele diz o seguinte: por isso é natural que os cristãos esforcem para que, também nas circunstâncias específicas, a legislação civil tenha em conta o seu dever de santificar o domingo. Esse é o apelo do documento. Para toda a legislação civil do mundo, para fazer valer a guarda do domingo por lei. Por lei. Os cristãos, o documento, os cristãos se esforçarão naturalmente para assegurar que a legislação civil respeite o seu dever de santificar o domingo. Porque o domingo é o sábado da maioria da nossa terra e tem sido estabelecido nacionalmente como o dia de adoração. É o dia que todos devem compelidos para adotar como o dia do Senhor. Nós enfatizamos ainda mais que se torne dever do governo forçar a observância do domingo. Aqui, documento da Igreja de Roma. O governo vai forçar o quê? A obrigação de guardar santificar o domingo. A corte, as cortes, os tribunais, as leis vão ser feitas. Estão sendo feitas. E logo o martelo vai bater. Obrigando todo o povo do mundo a guardar o domingo, santificar o domingo. Todo o povo do mundo. Os cristãos devem buscar o reconhecimento do domingo, dos domingos, os dias santos da igreja como feriados legais. Papa, depois que lançou a sua carta Dias Domini, começou a fazer a sua cruzada em favor do domingo. E tomou conta do mundo todo. Seja o dia de descanso, a ocasião de reforçar os laços e a coisa ter caminhado. Domingo é o dia santo primordial e deve ser santificado. Um dia de descanso do trabalho, que esperançosamente também será reconhecido pela sociedade civil e pela lei. Olha aí, na declaração do Papa recente, do Bento XVI. Declaração dele. A sociedade civil. Quero pedir para a sociedade civil. Domingo, o dia do Senhor. Aqui está a aliança em favor do domingo na Europa. Essa aliança é forte. Foi estabelecida logo após a carta de João Paulo II, Dias Domini. Aliança.
Aliança Europeia do Domingo. A aliança propõe o seguinte: o que é essa aliança? Aos 20 de junho de 2011, a União Europeia foi formada por ocasião de uma conferência da Aliança Dominical Europeia. Foi formada por ocasião de uma conferência de peritos em proteção dominical, a ávida do Comitê Europeu Econômico e Social em Bruxelas. É uma rede. O que é a aliança? A Aliança Dominical Europeia é uma rede europeia de alianças dominicais, sindicatos, organizações da sociedade civil e também de comunidades religiosas, que tem como objetivo criar consciência para uma mais eficaz, produtiva regulação do tempo de trabalho, visando assim o descanso generalizado e comum aos domingos. Aliança pelo domingo, europeia. Aqui está a propaganda deles lá na Europa. Eles começam, é um filme, eles começam: se não o defendemos pela família, ou seja, se nós não defendemos o domingo pela família, se nós não defendemos o domingo pela liberdade, se nós não defendemos o domingo pelo bem-estar, se não defendemos o domingo pela dignidade humana, defendemos então o domingo o quê? Pelo menos pela saúde. Faz propaganda aqui você está vendo aqui a campanha da fraternidade da Igreja Romana. A criação geme. Diz que a causa é porque não se guarda o domingo, diz o Senhor. Queridos, pasme, reis, rainhas, banqueiros, presidentes, líderes religiosos, presidente de ONGs, todos se reunidos em Roma para fazer valer a questão da adoração no domingo. Benedito XVI, quando esteve nos Estados Unidos, foi aclamado como Salvador da Pátria. E aqui está uma entrevista feita com o presidente dos Estados Unidos naquele tempo, o Bush. O entrevistador perguntou para o Bush, presidente Bush: quando você olhou nos olhos de Bento XVI, o que você viu? E o Bush respondeu o quê? Olha o que ele respondeu: Deus. Deus. Estou falando do Bush, presidente dos Estados Unidos, um religioso protestante, da igreja protestante. Respondeu Deus. Aqui está o outro presidente, agora mais recente, Obama. Queridos, o repórter perguntou para o Obama: diga-nos, como é estar na presença do Papa Francisco? Ele responde: bem, ele é um homem maravilhoso. Se cumpre a profecia que diz que se maravilharam, todos se maravilharam após a besta. É um homem maravilhoso. Embora eu tenha admirado desde que se tornou Papa, eu acho que ele projeta aquele tipo de humildade e bondade que, na minha compreensão, é consistente com os ensinos de Jesus. O parlamento croata aprovou uma lei forçando as lojas fecharem aos domingos em uma concessão para com a Igreja Católica Romana. O Parlamento Europeu já está criando a lei de obrigação de fechar o comércio, de fechar tudo que é atividade comercial no domingo. Por lei, guardar o domingo por lei. Já está tramitando, está para sair. Parlamento Europeu. Aqui são os movimentos na Europa em prol do domingo. A coisa está pegando. Aqui está os sindicatos. Os sindicatos serão os vigias. Na realidade, os sindicatos têm uma função muito importante na questão de fazer valer a guarda do domingo. Eles serão os fiscais dos sindicatos. Em âmbito maior, escala maior, mas em escala menor, assim, distribuída pela sociedade, nós teremos, sabe quem, gente? Para fiscalizar a guarda do domingo? E eles já chamaram, foram convocados, já estão sendo trabalhados para isso. Nós teremos as associações de bairro, as unidades de bairro serão os fiscais para fiscalizar a questão da guarda do domingo. Gente, está aí. São os jornais, os meios de comunicação do mundo falando sobre a questão do domingo. O Tribunal Constitucional alemão proíbe a abertura de comércio no domingo.
E aí vai para fora. Mobilização para a proteção do domingo no nível europeu. E aí vai, gente. Os bispos europeus apoiam o projeto de lei sobre descanso dominical na União Europeia. E aí está. Não é? Onde nós vamos? Só a notícia. Conferência Europeia pede descanso dominical. Comércio pede que os chefes de Estado e de governo se apliquem em defesa da guarda do domingo, da observância do domingo. Papa Francisco defende o fim do trabalho aos domingos. Em uma fala, a guarda comum da sociedade no Parlamento Federal Alemão, o Bento XVI, ele apelou, o apelo que ele fez aqui foi um encontro impressionante lá na Europa, em prol da questão de fazer valer as leis. Olha, gente, eles estão articulando. Reis e rainhas, poderosos, governantes, todos estão já do lado do papado para fazer valer o sinal da besta, a marca da besta, para toda a humanidade. Aí está. Todo mundo, ele rende-se homenagem ao papado. Que o papado se reunindo com os evangélicos abençoando o Papa. Aqui todos são evangélicos e representantes da igreja evangélica. Mas todos estão do lado. Olha, passe-me. Vamos agora um pouco para o judaísmo, para os judeus. Isso aqui é impressionante. Olha, gente, nunca se imaginava que fosse acontecer isso, mas tinha que acontecer. Aqui, o governo de Israel está examinando uma proposta para mudar o fim de semana para o sábado e domingo ocidental. Proposta do parlamentar para a mudança do final de semana em Israel, tornando o sábado sabático dominical. Aqui está a ministra da Justiça. Ela anunciou segunda-feira que apoia a legislação proposta pelo ministro da Energia e Água, Silvan Shalom, para instituir um fim de semana de 2 dias em Israel, incluindo o domingo. Ministro da Justiça, Israel, empurra para fazer o domingo um dia de folga. Por lei, não abre comércio. Tem guardado. Olha esse rabino aqui. Não há dúvida de que em recentes anos o Shabat tem se tornado um dia nacional de compras. É um rabino, um dos principais rabinos lá de Israel. Aí ele diz: portanto, vamos fazer todos os esforços para fazer avançar a ideia de quê? Que ideia? Esforço para fazer avançar que ideia? Olha só qual é a ideia. De que o domingo seja um dia de descanso, não a sexta-feira. Aí está. Grandes figuras dos Estados Unidos, eles guardam o domingo. Aqui está a Rainha Elizabeth, guarda o domingo, é o dia da adoração dela, é o domingo. Os reis do mundo, os grandes, pequenos do mundo. Aqui está a mulher do Clinton, dos Estados Unidos. Aqui está o Obama, também se reúne com a esposa, com a família, no domingo, para adoração ao dia do sol. Sabe que as religiões evangélicas, pentecostais, todo esse aglomerado de religiões, todas elas adoram no dia do sol. Todas elas estão inseridas nessa adoração falsa. Observando os últimos séculos, concluímos que atualmente o maior motor de adoração ao sol dominical é o movimento evangélico, é a igreja evangélica. Domingo, dia do Senhor, isso aqui é impressionante, a igreja evangélica. Aqui é um líder evangélico. A igreja substitui o sábado pelo domingo. Não importa. Leis, mas, queridos, estamos falando de adoração, ok? Até agora falamos de adoração, a verdadeira e a falsa. O que diz a Bíblia Sagrada? O que diz a palavra do Eterno? Apocalipse 13:4 diz: e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Guarda do domingo é a adoração ao dragão. A guarda do domingo é a adoração da besta. É o que diz a profecia. A 13, versos 16 e 17: faz que a todos, se vir lá os reis, rainhas, governantes, presidentes, autoridades do mundo todo, religiosos, civil, todos. Apocalipse diz que profetizou
No capítulo 13, versos 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes e ricos, e pobres, livres e servos, e seja posto o quê? O quê, minha gente? Um sinal, uma marca, um selo. Aonde? Na mão direita ou sobre a fonte. Você sabe que o sinal de Deus, a marca de Deus, é também colocado na mão direita, na mão e na fronte, ok? Ela pega, coloca o sinal dela na mão direita e na fronte também. E que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta e o número do seu nome. Ninguém vai poder comprar e vender se não tiver o sinal, a marca da besta. Se não tiver o domingo como dia de adoração. É uma coisa séria ou não é séria? É seríssima. Tremendamente séria. A última advertência ao mundo, minha gente, está sendo dada. Os sinceros estão sendo levados a tomar uma decisão. De que lado vai ficar? A quem vai adorar? A última advertência ao mundo. Os altares pagãos, os sacerdotes pagãos, as vestimentas pagãs, a superstição pagã, os deuses pagãos de Roma, têm sido considerados cristãos por tantos séculos. Para mim, um profundo mistério. E que misteriosa é a influência de Roma. Basta uma palavra imediatamente é obedecida. Não há nenhum território que não estivesse baixa a influência dessa igreja. No gabinete do príncipe ou na pobre choupana, em todo lugar, ela pode paralisar parlamentos, quebrar e burlar leis, confundir reinos, semear inimizades entre povos. Misteriosas são as suas armas. A fé é seu manto, mas o poder, o seu alvo. Misteriosos são os seus passos. Os seus projetos começam no escondido, mas com grande alcance de suas intrigas. Isso é Roma papal. Isso é a Igreja Católica Romana. O mesmo espírito despótico que em outras eras tramou contra os fiéis, há de tentar extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem a sua lei. Satanás há de incitar a indignação contra uma minoria que conscienciosamente se recusa a aceitar os costumes e tradições populares. Como os sábios se tornou um ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram por observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de excreção universal. Quem rejeitar isso vai ser uma excreção universal, rejeitado, alienado, jogado na marginal, meu querido. Aqui é um documento do jesuíta Malachi Martin. Ele diz o seguinte: ele fala que da questão do passo do papado, mostrando que ninguém vai poder deter e nem revogar o que ele tem feito e o que ele vai fazer. E Paulo II diz que os homens que se quiser ter uma esperança confiável, ele tem que fazer isso na base do movimento católico romano, senão está fora, não vai subsistir. Gente, nós não vamos nesse trem, vamos? Você quer ir nesse trem? Esse trem vai rumo ao inferno de destruição. Reis, sacerdotes, religiosos, governantes, homens de influência no mundo todo estão nesse trem. O trem está superlotado porque é a maioria que está nele, mas está indo pelo trilho rumo à destruição final. Nós não podemos participar desse comboio rumo à destruição. Nós temos que tomar decisão. Quando que a guarda do domingo passará a ser um sinal da besta? Quando? A marca da besta. Quando vai acontecer isso? Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido a iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Quando deverei vender minhas propriedades? Aqui é um assunto que nós temos que entender, e nós temos que sair do sistema, nós temos que abrir mão de tudo e sair. Isso aí é outro assunto que nós vamos tratar, mas não podemos ficar no meio onde está toda essa estrutura montada da multidão, da pressão da multidão, da questão de comprar e vender. Nós temos que sair do sistema, quebrar
todo o nosso convívio com o sistema. Criar um próprio sistema segundo a luz divina e a direção divina, se quisermos sobreviver. No tempo da angústia, isto virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los. Eles procurarão dispor dela, mas não será possível. Sem ser ensinado, eles os ensinariam em tempo de necessidade quando vender e quando vender e como fazer para fazer a venda disso aí, sair dessas coisas. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdadeira, especialmente contra o vestido. Quando sobrevier aos homens a prova final, para saciar a divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. O sábado será a pedra de toque. Quando o protestantismo estendeu os braços através do abismo a fim de dar uma das mãos ao poder romano e outra ao espiritismo, repudiar todos os princípios de sua constituição e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidade do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Autoridades da igreja e do Estado vão se unir para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está destruindo o amor, a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor público, serão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. A liberdade de consciência obtida a tão elevado preço de sacrifício não mais será respeitada. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgrediu o mandamento de Deus para obedecer o preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira o papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a sua imagem. Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. A partir do decreto quando a lei for estabelecida, decretada. Então, aguarda, o domingo passará a ser o sinal da besta a partir do decreto dominical, quando a lei sair. Aí ela oficialmente, ela é a marca, é o sinal, é o selo da besta. Apocalipse diz, capítulo 13, versos 16 e 17. E faz que todos os pequenos, grandes e ricos, e pobres, livres e servos, e seja posto um sinal, uma marca, um selo, na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o nome do seu nome. E aí, gente? Tremenda a profecia do Apocalipse. Um povo vai restar, remanescente, uma minoria, impressionantemente pequena. E a profecia profetizou sobre ela. Está aqui, Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Diz o seguinte, capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão é Satanás, contra a mulher é a igreja. E foi pelejar contra quem? Contra quem? Os restantes da sua descendência. Ou seja, o remanescente. Que são eles? Que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Não os mandamentos de Roma, mudados, mas os mandamentos de Deus, intactos, não foram mudados. Ok? Momentos difíceis para o povo de Deus. Vamos terminar. Como os defensores da verdade se recusam a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados, outros tratados como escravos. Muitos descansarão antes. O Criador vai tirar muitas pessoas sinceras antes desse embate final, que não vão suportar. Decreto dominical no tempo de angústia. Viu o nosso povo em grande angústia, chorando e orando, pleiteando as infalíveis promessas de Deus, ao passo que os ímpios se achavam ao nosso redor, zombando de nós, ameaçando destruir-nos. Eles ridicularizavam a nossa debilidade, escarneciam da pequenez dos nossos números
Insultavam-nos com palavras destinadas a ferir profundamente. Acusavam-nos de assumir uma posição dependente de todo o resto do mundo. Eles haviam suprimido os nossos recursos para que não pudéssemos comprar nem vender. E faziam alusão à nossa objeto pobreza, à condição aflitiva. O mundo todo estava convertido em harmonia com a lei dominical. E este pequeno e débil povo erguia-se em desafio às leis do país e às leis de Deus, pretendendo ser as únicas pessoas corretas sobre a terra. Promessas, tem uma promessa para nós, para os fiéis. Olha a promessa. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O grande tempo de angústia se aproxima. Daniel viu isso aí, no capítulo 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que foi achado escrito no livro. O Espírito Santo será retirado, o Espírito do Eterno será retirado da terra. Terminou a longanimidade de Deus, o mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando a sua lei. Os ímpios passaram os limites do seu tempo de graça. O Espírito do Eterno de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Infelizmente, aqui está uma declaração que eu não gostaria de citar. Ok, estamos terminando. Aqui está sobre os defensores do sábado hoje. Estou falando de denominação religiosa. Eles vão abrir mão, vão se acovardar. As instituições, note que o que vai sobrar é um remanescente fiel. Apocalipse 12, verso 17. Não instituição religiosa. Nenhuma instituição religiosa vai sobreviver. Mesmo que hoje ela diga que guarda o sábado e defende os mandamentos de Deus. Mas há um entendimento que diz que o Senhor possui uma controvérsia contra o seu povo, professo, que hoje guarda o mandamento de Deus, inclusive o sábado. Nesses últimos dias, nas igrejas e nas grandes assembleias ao ar livre, ministros impelirão o povo sobre a necessidade de guardar o primeiro dia a pressão vai ser tão grande nessas instituições religiosas que guardam o sábado, que eles vão ter que abrir mão da guarda do sábado, porque não vai ser tomado, vai ser confiscado o que eles têm. Ele diz: líderes preeminentes que têm rejeitado a luz estão inflamados com loucura contra a santa lei de Deus, assim como a nação judaica estava contra o Filho de Deus. Eles estão em terrível engano, enganando a outros e sendo eles mesmos enganados. O Senhor possui uma controvérsia com o seu povo professo. Nesses últimos dias, nas igrejas e nas grandes assembleias, ao ar livre, ministros impelirão o povo sobre a necessidade de guardar o primeiro dia da semana. Mas não vai acontecer com o remanescente, porque o remanescente não tem estrutura de tempocentrismo. Estarão suas igrejas em casa, orgânica, livre do dedo do Estado. Não tem CNPJ, não tem nada. Não tem riquezas, não tem prédio, não tem nada. Não tem faculdade, não tem universidade, não tem escolas. Então não tem rabo preso com nada. Estão livres para fugir, se esconder. Não estarão comprometidos com as coisas do mundo. Homens em posições de responsabilidade, falando desse povo, que hoje diz que professa a observância do sábado, defende a lei de Deus. Até judaísmo, viu? Até judeus. Liderança, não só desatenderão e desprezarão o sábado, eles mesmos, mas na tribuna sagrada, no púlpito, lá nas igrejas deles, o tempocentrismo. No púlpito, estarão com o povo para que guarde o primeiro dia da semana, alegando a tradição e o costume em favor dessa instituição de feitura humana. Ora, se ele fosse guardador do domingo, não precisaria estar fazendo, não estariam pedindo para que guardasse o domingo, né? Mas porque eles guardam outro dia. Então agora eles estão aqui sendo, olha, vamos guardar o domingo, vamos no meio da semana. Porque nós temos que fazer isso aí, é lei, e vão levar multidões, o tempo que vocês vão levar a ser isso aí. Vi 4 anjos que segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada. Santuário, então viriam as 7 últimas pragas. A porta da graça vai se fechar. Aqui fala, agora eu termino dizendo, a última mensagem do mundo, a última mensagem de Deus ao mundo, eu termino aqui. Vi, Apocalipse 14, verso 6, 8. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Essa é a última mensagem que está sendo dada. Tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra,
e a cada nação e tribo e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai, chama para adoração, no dia certo. Menciona o quarto mandamento da lei de Deus. É a única essa parte aqui está no quarto mandamento da lei de Deus. Você pode ir lá no Êxodo 20, verso 8 a 11, você encontra a menção desse mandamento aqui. Quando eles chamam para adorai, ou seja, adoração verdadeira, não a falsa, domingo. Eles chamam para adoração verdadeira, que é adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O sinal, a marca de Deus, que fez a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu o seu trono dizendo: caiu a grande Babilônia, que tenha dado bebê a todas as nações vindo de sua prostituição. Aí, queridos, aí quem não aceitar a verdadeira adoração, o chamado, o último, infelizmente, seguida diz Apocalipse, ó: se alguém adorar a besta, se alguém receber o domingo, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este beberá o vinho da ira de Deus. As pragas do Apocalipse cairão sobre a face da terra. No caso disso aí, os adoradores da besta vão receber, serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos, vão receber as pragas. Queridos, prepara-te para se encontrar com o teu Deus. O tempo urge, o tempo chegou, Cristo está voltando. Ele está voltando. Que Deus possa nos abençoar. Que esta palavra seja internalizada nos nossos corações. Possamos viver essa palavra. Que possamos pregar esta palavra. Porque o tempo está próximo. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história da Terra. E nós temos que se posicionar por essa verdade. Nós temos que viver essa verdade. Nós temos que anunciar essa verdade. Nós temos que pregar essa verdade. Que o tempo urge. Que Deus abençoe a todos vocês. Que a graça de Cristo sustente cada um dos que estão aqui. E faça perseverar nessa verdade. Todos os dias da sua vida. Ser fiel até a morte. Para receber a coroa da vida. Que Cristo que sustente com a sua graça a cada um dos seus filhos. Toda essa terra. Esse planeta. Amém.